Você já se perguntou o que acontece quando a ciência encontra o sobrenatural na floresta amazônica? Esta história vai mudar sua perspectiva para sempre. Helena Santos era uma antropóloga cética que dedicou sua vida à pesquisa científica na Amazônia brasileira. Durante uma expedição comum, ela seguia suas metodologias rigorosas, coletando dados sobre culturas indígenas locais. Em uma noite de lua cheia, o inesperado aconteceu. Um som peculiar de assobios ecoou pela floresta, seguido por uma presença ancestral que os nativos conheciam bem, a caipora. Diante dela, não estava uma criatura assustadora, mas uma manifestação de sabedoria milenar. A caipora, guardiã da floresta, revelou a Helena verdades que nenhum livro acadêmico poderia conter. Através de uma conexão profunda, Helena compreendeu que sua missão ia além da pesquisa científica. A caipora escolheu compartilhar com ela o conhecimento sagrado da floresta, transformando a cientista em guardiã dos segredos ancestrais. Hoje, Helena caminha entre dois mundos. Suas publicações científicas agora carregam um profundo respeito pelo místico, e seu trabalho tornou-se uma ponte entre a academia e o conhecimento ancestral. A encontro com a caipora não apenas mudou sua pesquisa, mas redefiniu seu propósito de vida. Você acreditaria se encontrasse um ser místico na floresta? Compartilhe sua opinião nos comentários. Dizem que na pequena cidade de Serra Dourada, os mistérios do passado nunca morrem. Mas ninguém esperava que uma antiga maldição mudaria tudo durante o maior rodeio do ano. João Pedro era o orgulho da cidade, campeão de montaria e herdeiro da maior fazenda da região. Naquela noite de lua cheia, enquanto se preparava para sua apresentação no rodeio, um relincho sobrenatural cortou o ar. Entre as arquibancadas lotadas surgiu uma figura impossível. A mula sem cabeça, suas chamas iluminando o terror nos rostos da multidão. O show de rodeio transformou-se em caos, mas isso foi apenas o começo. A cada noite, a criatura passou a aparecer na fazenda, sempre mais próxima da casa. João descobriu em antigos diários que seu avô, para salvar a fazenda da falência, fizera um pacto com a entidade. A modernização da propriedade estava quebrando o acordo ancestral. Agora, com tratores parados nos campos e celeiros vazios, João precisa escolher entre manter as tradições que aprisionam sua terra ou enfrentar a maldição que assombra sua família. Nas noites de lua cheia, dizem que ainda se pode ouvir o galope fantasmagórico ecoando pelos pastos. A pergunta que fica: até onde você iria para manter vivas as tradições do seu sangue? Já ouviu falar do guardião da floresta que transformou um lenhador em protetor da Amazônia? Esta história vai mudar sua perspectiva sobre escolhas impossíveis. Em uma manhã comum na floresta amazônica, João Silva empunhava seu machado contra mais uma árvore centenária, quando um ser místico de cabelos flamejantes e pés virados para trás surgiu entre as sombras. Era a Curupira, protetora ancestral da mata, que para sua surpresa não veio punir, mas propor um enigma. Com um sorriso enigmático, ofereceu a João duas opções: tornar-se guardião eterno de uma única espécie de árvore em extinção ou proteger casualmente todas as plantas da floresta. Enquanto João ponderava, a floresta parecia sussurrar antigas histórias de pactos com seres místicos. A escolha aparentemente simples escondia uma armadilha ancestral. Ao decidir proteger todas as plantas, João não percebeu que seu destino estava selado. A Curupira revelou então a verdadeira natureza do pacto. Ele seria transformado em um novo guardião da floresta, fundindo-se com a própria mata, perdendo sua humanidade para ganhar o poder de proteger aquilo que antes destruía. O que você faria se tivesse que escolher entre se especializar em proteger algo específico ou se perder tentando salvar tudo? Em 1962, um fazendeiro de café testemunhou algo que mudaria sua vida para sempre. O que aconteceu naquela noite escura, em Minas Gerais, permaneceu em segredo por décadas, até agora. José Maria Oliveira, 73 anos, estava fazendo sua ronda noturna pela plantação quando um redemoinho misterioso surgiu do nada. O vento girava de forma antinatural e no centro dele,
uma figura impossível se materializou. Era um ser de pele escura, com apenas uma perna, usando um gorro vermelho brilhante. O Saci, criatura do folclore brasileiro, estava ali, bem diante de seus olhos. Por 3 noites seguidas, o ser sobrenatural atormentou a fazenda, dando nós nas crinas dos cavalos, azedando o leite e assustando o gado com suas risadas ecoantes. Após 60 anos de silêncio, câmeras de segurança das fazendas vizinhas começaram a registrar redemoinhos inexplicáveis, exatamente como os descritos por José. As gravações mostram um padrão, sempre à meia-noite, sempre próximo às antigas plantações de café. Especialistas em folclore brasileiro analisaram as filmagens e confirmaram: os movimentos são idênticos aos historically atribuídos ao Saci. Será que a tecnologia moderna finalmente conseguiu capturar evidências desta lendária criatura brasileira? O que mais nosso folclore esconde que ainda não descobrimos? Em uma pequena fazenda de café em Minas Gerais, uma descoberta assustadora mudou para sempre a vida de Maria Luísa. E o que as câmeras de segurança registraram deixou especialistas sem explicação. Durante a colheita do café em 2022, Maria Luísa Santos, 23 anos, começou a notar eventos inexplicáveis na fazenda da família. Objetos se moviam sozinhos e um cheiro forte de ervas invadia o ar nas noites de lua cheia. Os moradores locais ignoravam seus relatos, atribuindo tudo ao cansaço da safra. Numa noite de outubro, enquanto verificava os grãos no terreiro de secagem, ela se deparou com uma figura curvada, coberta por pelos escuros e com olhos amarelos brilhantes. Era a Cuca, a mesma criatura das histórias que sua avó contava. As câmeras de segurança capturaram sombras inexplicáveis se movendo contra o vento e marcas antigas foram descobertas nas paredes do casarão. Pesquisadores internacionais vieram investigar, encontrando símbolos idênticos aos descritos nos contos da avó de Maria Luísa, revelando um antigo pacto de proteção entre os guardiões da terra e as forças sobrenaturais que habitavam a região. O que mais impressiona é que as aparições só acontecem durante a colheita do café mais premiado da região. Será que a Cuca ainda protege essas terras até hoje? Em uma noite silenciosa na Amazônia, um pescador descobre escamas brilhantes em suas redes, mas algo sobre elas faz seu sangue gelar. Elas parecem pulsar com memórias de outro mundo. Cada escama que João coleta conta uma história diferente, revelando vislumbres de uma criatura mítica que habita as profundezas do rio. O brilho hipnótico das escamas o atrai cada vez mais para perto da água, enquanto suas noites são preenchidas com sonhos de uma sereia de beleza sobrenatural e olhos que guardam segredos ancestrais. A cada lua cheia, ele nota mudanças sutis em seu próprio corpo. Primeiro suas mãos começam a desenvolver uma textura perolada. Depois seus pés parecem querer se fundir quando toca a água. A sereia, Yara, aparece em seus sonhos oferecendo um reino subaquático de maravilhas inimagináveis. Mas suas promessas carregam um preço sombrio. João percebe que outros pescadores desapareceram ao longo dos anos, seus barcos encontrados vazios sob o luar. Agora ele guarda evidências que poderiam expor a verdade sobre estes misteriosos desaparecimentos, mas a transformação de seu corpo continua avançando. O tempo está se esgotando e uma escolha deve ser feita: revelar ao mundo a existência desta criatura lendária ou sucumbir ao chamado das profundezas e se tornar parte de seu reino eternamente. Você já se perguntou o que escolheria se estivesse no lugar dele? Você já se perguntou o que acontece quando a ciência encontra o sobrenatural nas profundezas do Brasil rural? Este antropólogo descobriu da pior maneira possível. Em uma noite de lua cheia, Dr. Roberto Silva documentava lendas folclóricas em uma remota vila brasileira. Armado apenas com sua câmera e ceticismo científico, ele perseguia histórias que considerava meros contos populares. O silêncio da mata foi quebrado por um uivo aterrorizante, e entre as sombras das árvores, 2 olhos amarelos brilhantes o observavam.
A criatura, metade homem, metade lobo, emergia das trevas, mas algo em seus movimentos parecia mais urgente que ameaçador. Enquanto corria, Roberto tropeçou em um antigo círculo de pedras coberto de símbolos indígenas. A criatura parou na borda do círculo, rosnando e apontando insistentemente para o horizonte. Foi então que Roberto percebeu. O lobisomem não estava caçando, estava alertando. No horizonte, luzes misteriosas começavam a aparecer, e um zumbido crescente ecoava pela floresta. Os antigos guardiões da terra sabiam de algo muito mais sinistro que estava por vir. O que você acha que essas luzes misteriosas significam? Será que existem ameaças maiores que nossos medos mais primitivos? Você já imaginou encontrar uma criatura lendária que poderia salvar toda a Amazônia? Esta história vai mudar sua perspectiva sobre os guardiões da floresta para sempre. No coração da floresta amazônica, o Dr. Carlos Silva dedicava sua vida à busca de plantas raras quando um encontro extraordinário mudou tudo. Entre as sombras das árvores centenárias surgiu uma figura imponente que os nativos chamavam de Mapinguari. O gigantesco ser coberto de pelos não veio para atacar, mas para compartilhar segredos milenares sobre a floresta. Com olhos brilhantes e gestos suaves, a criatura revelou ao botânico técnicas ancestrais de cultivo e colheita que permitiriam aos humanos viver em harmonia com a selva. O conhecimento era precioso, capaz de revolucionar a preservação ambiental. Porém, o som de motosserras ao longe sinalizava a aproximação de madeireiros ilegais, colocando o Dr. Silva diante de uma escolha impossível. Revelar a existência do Mapinguari significaria expor a criatura ao perigo, mas manter o segredo deixaria a humanidade sem acesso a um conhecimento vital para salvar a Amazônia. O tempo estava se esgotando, e uma decisão precisava ser tomada. Se você fosse o botânico, o que escolheria? Proteger o guardião ancestral ou compartilhar seus segredos para salvar a floresta?